Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Eu sou o Éder, contador aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Hoje nós vamos preencher uma declaração de uma pessoa solteira. Então é uma declaração mais simples, a gente vai começar com esse tipo de declaração, depois a gente vai aumentando a complexidade nos próximos vídeos, para você entendendo a sistemática. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Então, a gente vai preencher a declaração de uma pessoa solteira, então ela não tem dependentes, ela tem poucos rendimentos, poucas situações para a gente lançar. A gente vai lançar com base no seu informe de rendimento. Então, a gente está vendo que o informe de rendimento dela é um informe fictício, né? Imposto de Renda 2025, ano calendário 2024. O nome do contribuinte vai ser o contribuinte solteiro. Esse CPF é um CPF para teste, tá? Não existe CPF. Então, nós temos as informações desse contribuinte. Temos as informações dos seus rendimentos tributáveis, rendimentos, inclusive férias, que é somado aqui, contribuição previdenciária oficial, o imposto de renda que ela teve retido, ela teve rendimentos não tributáveis, diárias, ajuda e custo, tem rendimento sujeito de tributação exclusiva, definitiva, que é o imposto, que é o 13º salário, né, com o imposto retido, e também ela paga plano de saúde, e esse é o valor do plano de saúde que ela pagou no ano 2024. Então, são informações no qual ela teve no ano calendário 2024. Essas informações, ela recebeu então esse comprovante, esse informe da sua empresa, e ela precisa fazer a declaração, e a gente vai fazer aqui juntos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a declaração. Abrir o programa, estamos aí no programa, você baixou o programa, e nesse caso aqui, ele pode começar da seguinte forma, ele pode iniciar a declaração com a pré-preenchida. Então aqui, se fosse o caso, né, a gente clicaria aqui e a gente, declaração própria, ó, a gente buscaria as informações lá no gov.br, ele teria que logar na conta gov.br, traria as informações pré-preenchidas, provavelmente as informações da empresa já estariam lá. Então você pode fazer essa declaração pré-preenchida. Eu recomendo que você faça a declaração pré-preenchida, puxe os dados de lá, porque você sabe o que a Receita tem de informações, e aí você vai completar essa declaração com outras informações, corrigir as informações. Então, eu indico que seja feita essa importação da pré-preenchida. Também lembrando que esse ano a pré-preenchida vai ser disponibilizada, né, começou a ser disponibilizada dia 1º de abril, com todas as informações, né, apesar do prazo para entrega ter iniciado antes. Aqui, fim de didática, eu não vou fazer, né, porque aquele CPF ali não existe. Então, vou colocar não aqui. Então, a gente pode, outra forma de iniciar, importando a declaração de 2024. Então, se eu quiser importar aqui, eu vou ter que escolher a declaração do ano anterior, que eu fiz nesse computador, que ficou gravado nesse computador. Então, eu vou puxar a declaração do ano anterior, ele vai trazer todas as informações do ano anterior, e eu vou acertar com as informações desse ano. Ou vou complementar, vou retirar alguma informação, vou fazer os ajustes para esse ano. Ou posso iniciar a declaração em branco. Aqui é quando a pessoa vai fazer a sua primeira declaração e ela não quer importar a pré-preenchida, então ela vai fazer a declaração em branco. Tipo, eu vou fazer a declaração de ajuste anual, né? Nossa primeira declaração de ajuste anual. A declaração final de espólio é quando a pessoa faleceu, deixou bens a inventariar. Então, os herdeiros eles vão fazer o inventário dos bens, que é a contagem dos bens, e quando fizer a partilha dos bens, a última declaração que é feita é a final de espólio, no qual você vai dividir os bens para os seus herdeiros. E a declaração de saída definitiva do país é quando a pessoa vai sair do país definitivamente, vai para outro país, e ela precisa declarar quais são os bens que ela tem. Então, essa é a declaração. Nós vamos focar na declaração de ajuste anual. Vamos começar a iniciar em branco, na declaração em branco. Então, a primeira informação é o CPF e o nome do contribuinte. Coloquei as informações fictícias aqui do nosso contribuinte, vou dar um OK. Então veja que o programa não tem a validação do CPF. Se aquele nome que eu coloquei está correto, o CPF sim, né? O CPF ele vai validar, de acordo com os parâmetros do CPF. Mas o nome ele não confere com o CPF. Então anote, comece, né, colocando os nomes corretos. Então a primeira informação ele fala qual a opção pela tributação. Ele só apenas é uma tela informativa, né, que você pode optar pelas deduções legais e desconto simplificado, que a gente vai ver aqui no programa. Dá um OK. Então, abrir o programa, está zerado, não tem nada. Primeira ficha a gente vai fazer, ele já traz aqui na página inicial as fichas principais de identificação do contribuinte. Então, aqui a gente começa com a identificação do contribuinte, informações importantes.
Que tipo de declaração você deseja fazer? Declaração de ajuste anual, né? Que é a primeira declaração do ano. Se eu já tivesse entregue essa declaração e por algum motivo eu coloquei alguma informação errada ou preciso incluir alguma informação, alterar, então eu vou reenviar a declaração. Eu coloco a declaração retificadora e aí eu coloco o recibo da última declaração que eu entreguei esse ano, nesse campo aqui. Declaração de ajuste anual. Número e recibo da última declaração entregue no exercício 2024 no calendário 2023. Então, a declaração do ano anterior. Se eu fizer a entrega, eu coloco o recibo. Se eu nunca entreguei a declaração, eu deixo em branco. Então, aqui é o caso, eu nunca entreguei essa declaração, vou deixar em branco. Então, tem as informações. O nome ele já puxa, data de nascimento, houve alteração de dados cadastrais, possui cônjuge, era residente no exterior, passou a ser residente em 2024. Aí temos as informações de endereço e a declaração ocupação principal. Vou preencher aqui rapidamente as informações só para a gente ver como que fica. Fiz o preenchimento das informações, coloco data de nascimento. Se ele for declarante pessoa grave, deficiência física ou mental, você tem que marcar aqui, porque ele vai ter prioridade na hora de receber a restituição, se for o caso. Houve alteração das cadastrais? Não. O que é importante esse campo aqui? Se eu colocar que sim, na hora de enviar a declaração, ele vai fazer a comparação do endereço que eu coloquei aqui com o endereço que eu já tinha na base de dados da Receita. Então, se eu colocar que não houve e tiver diferente os dados do endereço aqui, então vai dar uma inconsistência lá. Vou ter que marcar aqui que houve alteração, se estiver diferente. Deixar aqui não. Possui cônjuge ou companheiro. Então, aqui é solteiro, ele não tem cônjuge. Era residente no exterior? Não era. O endereço aqui fictício, coloquei. Veja se tem que colocar o e-mail da pessoa também. Aqui, se tiver o celular, você pode repetir o telefone. Vamos para a ocupação principal, natureza da ocupação. Então, aqui nós temos que colocar a natureza da ocupação. A gente vai escolher qual que é a natureza principal dele. Então, a gente vai pegar aqui uma função, a principal função em 2024. Peguei aqui empregado em empresa do setor privado, exceto instituições financeiras. E a ocupação principal. Então, aqui a gente vai, de acordo com a nossa natureza da ocupação, vou colocar a ocupação principal dele. Coloquei que a pessoa é vendedor do comércio, ok? Então, uma ocupação aí normal, sem maiores dificuldades, né? Então, as informações preenchidas. Natureza da ocupação. Eu vou colocar a ocupação na qual ele trabalha mais tempo. Trabalhou mais tempo durante o ano 2024. Se for igual ao tempo, aí você vai pegar aquela que deu mais rendimentos para ele. É uma só ocupação principal, que pode ter outras ocupações. Pode ser que ele trabalhou em outras empresas, mas é a ocupação que ele trabalhou mais tempo e é a que trouxe maior rendimento. Então, informações do contribuinte, ok. Dependentes, esse contribuinte não tem dependentes, vou pular, alimentandos não tem. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, aí sim, né? Então, a gente pega o nosso informe aqui de rendimentos, nós vamos colocar as informações aqui do contribuinte, né? Aqui está errado o campo, né? Aqui seria o nome da empresa, né? O contribuinte seria aqui. Aqui em cima é o nome da empresa e aqui da pessoa física, ok? Mas é só um detalhe aqui na hora que eu troquei os campos. A gente vai colocar aqui, ó, nome da empresa. Então, eu clico em novo. Veja que eu posso importar o arquivo da fonte pagadora, caso ela tenha enviado esse arquivo. Vou colocar em novo. A gente vai colocar os dados aqui da empresa teste. Coloquei os dados fictícios aqui de CNPJ e de fonte pagadora. A gente vai colocar agora os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, a gente vai no informe rendimentos. Total de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, 41.250. 41.250. Então, são os rendimentos que estão lançados. Contribuição previdenciária oficial. Contribuição previdenciária oficial, 3.650. Imposto retido na fonte, 1.320. Primeiro a gente lança todas as informações, depois a gente compara. Nós temos aqui o 13º, 3.100. 13º, 3.100. O imposto do 13º, R$ 245. Então, eu fiz o lançamento dos dados da fonte pagadora de 2024, desse contribuinte exemplo, nosso contribuinte solteiro. Está aí as informações, dou um OK, ele incluiu as informações. Caso ele tivesse mais de um informe de rendimentos, tivesse trabalhado em mais de uma empresa em 2024, então ele teria que cadastrar novamente outro, ó, vir aqui em novo e colocar as informações da outra empresa. Tudo que ele colocar aqui vai somar com seus rendimentos totais, né? Vai totalizar. Então, olhando para a situação desse contribuinte, na opção pela tributação, nós temos aqui, ó, como ele pagou 1.300
de imposto na fonte, se ele optar por deduções legais, ele tem R$ 246,23. Desconto simplificado, ele tem R$ 867,24. Então, qual que está compensando mais aqui para ele? Por enquanto, desconto simplificado. Né? Vou marcar aqui, ó, desconto simplificado. Vamos ver se ele tem mais alguma informação para lançar. Então, aqui ele tem, ó, diárias, ajuda e custo, 980, que é o que? Rendimentos isentos e não tributáveis. Então, a gente vai lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, clica em novo. Então, aqui é diárias, ajuda e custo. Então, primeiro a gente verifica se tem algum código aqui que fala diretamente das diárias. Caso não tenha, você vai colocar na parte de outros, aqui 99. Colocamos no 99, colocaria o CNPJ da fonte pagadora aqui, que seria mesmo da empresa, né? Então, coloquei o CNPJ da empresa, ela já puxou o nome da empresa, descrição, diárias, ajuda e custo. Então, ele recebeu aqui R$ 980, né? Então, vamos colocar aí 980. Então, veja, como é um rendimento isento não tributável, não influencia em nada nas deduções aqui no seu imposto a restituir, que é o caso aqui, né? Dá um OK. Então, colocamos os rendimentos isentos. Qual informação temos mais aqui no informe? Temos aqui o plano de saúde, 3.600. Então, vamos lá para pagamentos efetuados, né? Então, aqui, ó, veja, por enquanto nós temos, o que está compensando mais é o imposto por desconto simplificado, né? 867. Vamos clicar em novo. Aqui eu posso importar o arquivo do plano de saúde, ó, caso ele tenha enviado o arquivo, daí ele já vai trazer todas as informações. Clicar em novo, então a gente vai para plano de saúde. Então, nós temos vários tipos de despesas aqui. Se você tiver dúvidas sobre despesas, temos uma playlist completa com todos os vídeos de imposto de renda aí no canal. Planos de saúde no Brasil. Então, quem fez a despesa realizada com o titular, eu preciso colocar o CNPJ da operadora do plano, o nome e a descrição. Coloquei as informações fictícias aqui do plano de saúde, o CNPJ para teste. Então, na descrição, plano de saúde, coloca o nome da operadora, pago em 2024. Qual foi o valor pago? Então, a gente vai vir aqui, ó, R$ 3.600. Então, quando eu der um tab aqui para mudar de campo, veja que o imposto a restituir por deduções legais aumentou, 786. E o imposto a restituir pelo desconto simplificado manteve-se o mesmo valor. Parcela não dedutível, valor reembolsado. Desses R$ 3.600 que eu paguei, teve algum valor que eu peguei de volta? Restituir? Se tivesse, eu colocaria aqui. Então, dá um OK. Colocamos as informações do plano de saúde. Então, verificando o informe de rendimentos dele, não temos mais informações, né? Colocamos todas as informações. Ok? Então, foi essas informações que esse contribuinte nos passou para fazer o preenchimento da declaração, ou que ele mesmo está preenchendo. Ele não tem bens, não tem dívidas, então o contribuinte mora com os pais, então faz a sua declaração própria, não é dependente de ninguém. Então, são informações dele. Não tenho mais nada a lançar, o que a gente vai fazer então? Primeiro, escolher a opção pela tributação. Qual que eu vou escolher aqui? Desconto simplificado. É a mais vantajosa para mim. Eu vou restituir um valor maior. Caso aqui fosse maior, então eu trocaria por deduções legais. Veja, mesmo que eu escolha o desconto simplificado, eu preciso lançar todas as despesas, como o plano de saúde, como eu lancei aqui. É obrigatório lançar tudo. Então, feito isso, a gente vai verificar avisos e erros. Informações bancárias não preenchidas. Quais são essas informações? Veja, quando eu cliquei aqui em aviso, ele trouxe essa informação. Bancária não preenchida. Que está aqui um ícone em vermelho. Caso eu tente entregar a declaração, esse ícone vai impedir o envio. Então, eu clico aqui, ele já vai lá para o campo que eu preciso preencher, que é aqui, ó, informações bancárias. Eu posso colocar o Pix dele, que seria o próprio CPF da declaração. É o que eu recomendo, coloque o seu CPF como Pix, aqui, né? Aí ele tem mais, ele restitui mais rápido, também já vai para o seu Pix. Caso você não queira colocar o Pix, aí você vai ter que escolher uma conta aqui. Tá? Então, você vai escolher as contas pré-cadastradas. Na ficha de bens e direitos, você tem conta em banco. Então, seria lá na ficha de bens e direitos, colocaria as contas pré-cadastradas, caso você tenha contas em banco. Então, esse contribuinte também não tem conta em banco. Contribuinte bem tranquilo. Né? Então, aqui ele vai escolher o Pix para fazer a entrega. Feito isso, a gente vai verificar avisos e erros. Ó, não tem avisos e erros impeditivos. Então, aqui eu já estaria apto para fazer a entrega. Fiz a conferência, documentação,
fiz a conferência de lançamentos, verifiquei avisos e erros, tudo ok. Fiz a opção por deduções aqui simplificada, que é a mais vantajosa. Eu já poderia entregar a declaração. Após entregar a declaração, eu tenho que fazer o acompanhamento pós-entrega, lá no portal ECAC, no qual eu vou verificar se a minha declaração vai ser processada sem erros. E aí é só aguardar a restituição do imposto dentro dos lotes previstos, né? Nós temos uma ordem de prioridade. Então, a prioridade principal, quem tem mais de 80 anos, depois quem tem mais de 60, depois são pessoas com deficiência, depois professores, depois quem fizer a entrega da declaração pré-preenchida com PIX, recebimento pelo PIX, depois continua com quem fizer a declaração pré-preenchida ou utilizar o PIX, um dos dois, e depois demais contribuintes por ordem de chegada. Então essa é a ordem de preferência para a restituição do imposto. Se eu tivesse que pagar imposto, aí seria outra forma que eu vou fazer vídeos para frente no qual a pessoa tenha que pagar imposto, para a gente entender. Então essa foi uma declaração mais simples para você entender passo a passo, né? Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Próximo vídeo a gente vai fazer uma declaração um pouco mais complexa, com mais informações para lançar, e a gente vai aprendendo como fazer as declarações. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.